Olá pessoal, estou aqui mais uma vez. Vamos então dar início à nossa aula número 3, dando continuidade ao conteúdo. A aula de hoje iremos definir o que são os espelhos, tanto espelhos planos como os esféricos, e também dar uma noção a respeito de lentes, ok? Para a gente definir o que é um espelho, a gente pode utilizar a seguinte característica de definição, que é uma superfície que ela pode ser lisa e ela tem exatamente uma propriedade importante que é a respeito do índice de reflexão de luz, né? Que exatamente foi já discutido quando eu passei para vocês, nós vimos no nosso encontro virtual a respeito, por exemplo, da lei da reflexão da luz. Os espelhos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser planos e esféricos. Então, nessa aula nós iremos ver as principais características, né, como é que é a formação da imagem nesses dois tipos de espelhos. Para localizar essas imagens, né, e saber como são formadas, nós utilizaremos exatamente os princípios de um feixe de luz ou através de um raio de luz, para identificar exatamente como é que esses traços da imagem é formado, que ela vai partir de um ponto, okay, que seria de um ponto P que iremos determinar de um determinado objeto, e esses raios eles podem ser desviados, né, pela reflexão, por ser uma superfície lisa, e ou simplesmente por refração, se nós utilizarmos exatamente a ideia de lentes, né? Já que o espelho ele tem essa característica da reflexão da luz, e quando utilizarmos, por exemplo, uma lente, nós iremos utilizar os conceitos relacionados à refração da luz, que já foi visto também em aulas anteriores. Como dito aí, né, vamos utilizar esses princípios, tanto da lei da reflexão e da refração, para traçar exatamente esses raios desviados. E é exatamente aí se baseia no que nós já estamos aqui discutindo desde a primeira aula. Tudo isso está relacionado com o princípio básico, né, da ótica geométrica, que é o princípio também que se baseia na ideia da propagação retilínea da luz. Então vamos caracterizar o primeiro espelho, que seria o espelho plano. Pelo nome já diz, né, ele está situado no plano. Então, para entender melhor como é que ele funciona, imagine que aqui nesse ponto central é exatamente o nosso espelho. E vamos colocar uma determinada imagem. Aqui, como tem esse rapaz falando no celular, e ele está em uma distância de 5 metros do espelho. Então, ele é o objeto, ele vai ser posto em frente ao espelho, e aqui a visualização da imagem. Essa imagem ela vai ter a mesma distância. Essa é uma característica do espelho plano. Então, se determinarmos a distância do objeto para a distância da imagem formada, é exatamente a soma dessas distâncias. Então, temos aí, por exemplo, uma distância total de 10 metros. Ok? Uma característica para visualizarmos essa ideia, ok? Imagine que temos aqui essa seta no ponto O, o ponto do objeto, onde O é o objeto. Esse ponto P é exatamente relacionado à distância do objeto até o espelho. E o ponto P' é a distância da imagem. Essa imagem, para um espelho plano, quando ela é formada após a superfície, né, você tem a imagem de frente para o espelho, e essa imagem você visualiza o prolongamento dos raios luminosos, nós dizemos que isso aqui é uma imagem que é do tipo virtual. Okay? E uma outra característica do espelho plano é o fato de ele formar uma imagem invertida. Por exemplo, nós temos aqui o seguinte nome aqui, Atlas. A formação dele no outro lado do espelho seria exatamente os prolongamentos dos raios luminosos das letras, né, seguindo essa sequência. Né? Primeiro forma o S, só que de forma invertida. Depois vem a formação do A, depois a formação do L, seguindo exatamente os pontos ligados aí a cada letra, né? Cada ponto luminoso de cada letra dessa vai ser formado logo após o espelho. Então, ele vai gerar uma imagem, né, virtual e invertida, né? Essa é uma característica do espelho plano, né?
uma imagem virtual e ela também é invertida, ok? Tem as representações agora na sequência que a gente vai identificar um pouco melhor como é que essas características aí são formadas, né, desses espelhos. Por exemplo, aqui no espelho plano, mais uma vez, se identificarmos aqui um objeto, e aqui seria a sua imagem situada, é isso. Por exemplo, se nós traçarmos um raio em linha reta aqui, mas ao mesmo tempo, vários observadores aqui, se colocarmos nessas posições, serão possíveis, né, de visualizar exatamente essa imagem, que é exatamente usando os princípios de feixe de luz, né? Como se cada ponto da imagem emitisse um feixe em uma determinada direção, né? Então diz aí uma característica do espelho, né? Para que um observador consiga ver uma imagem refletida por um espelho, é preciso que os raios provenientes do objeto eles sejam refletidos pelo espelho e alcançar o olho do observador, né? E isso pode acontecer para diferentes posições do observador. Como por exemplo aqui, né? Com cada imagem desse, saindo de um ponto dela, né? Da imagem, traçando um raio, um feixe de luz. Esse feixe de luz ele pode exatamente, né, chegar aos olhos do observador, por exemplo. Ok? Vamos entender então, por exemplo, como é que eu posso montar a imagem, né, vista de um espelho plano de uma seta como essa, que tem um comprimento de AB. Okay? Esse é o comprimento dela. Então vamos partir, por exemplo, do ponto B. Ver a pontinha aqui da setinha no ponto B, como é que seria esse raio que vai emanar dessa reta para exatamente chegar aqui aos olhos de um observador, né? Então eu posso localizar exatamente a imagem desse ponto B, relacionado ao ponto B, traçando alguns raios, né? E esses raios irão incidir sobre o espelho plano e irá refletir exatamente ao observador. Mas como se trata de um espelho, a imagem vai ser formada após o espelho, que é uma imagem do tipo virtual. Lembrando, todas essas ideias estão baseadas, né, no princípio da reflexão, né, onde mostra que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então imagine um raio, né, passe pela normal, mostrando esse ângulo de incidência e reflexão, e aí seria exatamente o ângulo de reflexão. Esse ponto B aí vai ter a sua formação exatamente, né, a sua imagem gerada exatamente aí, em um outro ponto logo após o espelho. Se levarmos aí em consideração que desse ponto B podem ter vários raios de luz sendo, né, emanados desse ponto e tocando aqui ao espelho, são vários raios de luz que podem chegar ao observador. Então eu posso ter vários observadores visualizando exatamente esse objeto aí, né? Então é possível traçar vários raios que irão partir do ponto B e estes irão atingir o espelho, né, com diferentes ângulos de incidência. Então por isso que eu posso identificar exatamente essa imagem olhando de vários ângulos diferentes, né? Se os raios refletidos por esse espelho, né, irão alcançar o olho do observador como se estivesse partindo de um outro ponto, por exemplo, esse ponto B', que é exatamente a imagem gerada, né, como mostra aqui. Ó. Aqui temos o objeto, que está aqui na parte superior, e a imagem gerada está nessa parte inferior aí, né, atrás do espelho, que seria, como eu falei para vocês, é uma imagem do tipo virtual. Ela é virtual porque ela é formada devido aos prolongamentos desses raios aqui. Beleza? Seguindo mais a ideia, né? Outra forma que eu posso identificar é identificar o ponto A. Essa ideia aqui, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, está relacionada ao a mesma forma como eu montei aquela palavra Atlas, né, e coloquei essa palavra em frente a um espelho plano. A formação dessa imagem exatamente foi como se fosse formando cada ponto aqui da letra. É isso. E aí formando exatamente
usando em cada ponto dessa letra vai sair um determinado feixe de luz, onde vai ser formada essa imagem logo após o espelho E. Então é exatamente isso aí. Então nós trabalhamos com o ponto B. Agora, se eu levar em consideração o ponto A, usando o mesmo princípio, né? Aqui esses ângulos aqui de incidência igual de reflexão, e aqui é possível identificar o A', né? Que seria a imagem exatamente do ponto A, né? Seguindo essa ideia, né? Traçando vários feixes do ponto A, é possível identificar agora o objeto completo, traçando tanto do ponto A quanto do ponto B, saindo vários raios emanados desse objeto. Então o observador que vai estar aqui logo em frente ao espelho vai conseguir observar exatamente a imagem formada. É isso. E essa é uma imagem, lembrando, virtual, porque, assim, pois embora os raios pareçam vir dos pontos A' e B', não existem raios de luz passando por esses pontos, né? É simplesmente só a imagem gerada devido à reflexão no espelho plano. Ok? Um outro ponto, né, pode ser visualizado também, é exatamente seguindo essa ideia, né? Você tem dois objetos, um objeto que tem um tamanho H, e a imagem dele vai ser um H', né? E essas distâncias de D para D', né? É como foi mostrado lá na imagem do rapaz com celular. Essas distâncias serão iguais e o tamanho das imagens formadas serão as mesmas, né? Utilizando essa estrutura aqui. Aqui só mostra um pouco de uma forma mais clara de como os raios de luz estão trabalhando, estão atuando sobre esse sistema, né? Ele sai um raio de luz 1, feixe 1, uma parte dele é refletida, né? Aqui seria um raio de 2 saindo desse ponto aqui de cima desse objeto, toca no verso do espelho, ele é refletido, o ângulo de incidência é igual de reflexão, e aqui mostra a imagem, né, gerada. Aqui seria o ângulo de reflexão também do ponto P'. Nesse plano aqui, P', CB, e esse outro plano a gente tem o P, CB, né? Exatamente, esses triângulos são semelhantes, né, devido ao princípio também da propagação da lei da reflexão. Ok? Então, isso é uma forma que é possível entender como é que é a formação de uma imagem em um espelho plano. Outros tipos de espelhos, né, são resultantes de um corte de uma esfera, que são os espelhos esféricos, né? Então, são superfícies espelhadas com simetria esférica. E podem ser dois tipos, eles podem ser côncavos e eles podem ser convexos. Um espelho côncavo é quando a superfície refletora é a parte interna. Ok? Imagina que você tem raios de luz saindo aqui, chegando nesse ponto, sendo refletido aqui. E isso eu posso visualizar ali como uma parte côncava, né? Porque a parte refletora é uma parte interna. Se for aqui na verdade não é interna, certo? É externa. Só segue esse errinho aí. Externa. No espelho convexo, né, ele tem um ponto focal que ele é virtual e um é real, né? Nesse caso, as imagens reais, elas num espelho esférico, diferente, por exemplo, no espelho plano, a imagem real, a imagem virtual é formada logo após o espelho, né? Tem um espelho, tem uma imagem aqui, a imagem formada aqui é uma imagem do tipo virtual. Já no espelho esférico, né, as imagens reais se formam do mesmo lado do espelho em que se encontra o objeto, e as imagens virtuais também se formam do lado oposto. Então, outro ponto seria o que seriam os espelhos côncavos ou convexos, né? Como foi dito aqui, né, côncavo é aquela superfície, ela é espelhada, ela é polida, né, é a superfície interna da casca esférica, como é o caso dos estojos de maquiagem. E o espelho convexo é aquela superfície espelhada, que é a parte externa, né? Agora está correto, a parte externa da casca esférica. Como é usado em alguns espelhos retrovisores, né? Espelhos utilizados em supermercados e farmácias, que dão aquela visualização, por exemplo, em um corredor, você tem um comércio, você tem um espelho no canto do comércio,
você consegue visualizar exatamente todo o corredor, né? Um espelho do tipo convexo, né? Então, a diferença dos dois é exatamente a curvatura, né? Aqui seria um espelho côncavo, né? Ele por dentro ele é polido, passa exatamente ser uma superfície refletora. Os raios de luz chegarão aqui, né? O espelho convexo, a parte refletora é aqui, essa parte externa, né? Não é a parte interna, os raios de luz, né? Os raios de luz incidentes serão nessa parte dessa direção. Então aí está uma imagem desses espelhos, o que é um espelho côncavo e o convexo, né? O côncavo, por exemplo, ele dá uma imagem bem maior, né? Uma espécie de você ampliar a imagem, né? E o convexo, né, é utilizado nos estojos de maquiagem, né? Você, esses estojos menores, você pode ter uma visualização maior da imagem que você está refletindo. E o convexo é usado no espelho retrovisor de um carro para você ter uma diminuição da imagem, mas você tem uma visão maior sobre o espaço. Então essa é a diferença desses dois espelhos. Isso está exatamente, né, tem os critérios por trás disso aí, que é exatamente esses elementos, né, que é o raio, que essa influência da formação da imagem, exatamente por ser côncavo ou convexo, mas depende do raio de curvatura, do centro de curvatura, o foco, ok? O raio de curvatura, no caso, para um espelho esférico, vai ser a medida do raio da casca esférica, né? Ou seja, representa a distância do centro de curvatura até o vértice do espelho, né? Por exemplo, aqui seria o raio de curvatura, né? Aqui seria o vértice e esse Ezinho seria o espelho, né? Esse C aqui representa o centro de curvatura, né? É onde coincide com o centro da casca esférica que originou o espelho, né? Exatamente acontece essa coincidência. E o foco é o ponto médio, né? Aqui entre o centro de curvatura e o vértice, que une o centro de curvatura e o vértice, é por onde os raios são refletidos, a maior parte dos raios, exatamente onde acontece a formação da imagem, né? Tem a distância focal, que a distância focal, no caso, é o raio de curvatura dividido por 2, que é exatamente a medida da distância entre o foco e o vértice. Como o foco ele está situado no ponto médio do eixo do centro, né? Pode afirmar que a medida é a metade do raio de curvatura, né? Então a distância focal é expressada exatamente por esta equação aí. O vértice, como foi falado, né, o ponto tangencial a essa superfície curva, né, circunferência do espelho, que marca exatamente essa interseção entre o espelho e o eixo dele, né? E o E, como foi dito, é exatamente o eixo do espelho, né? Ela vai unir, né, a linha do centro que une o foco e o centro de curvatura e o vértice do espelho. Ok? Adiante, né? Como é que acontece então a formação de imagem nesses espelhos, né? Por exemplo, o côncavo, né? Já diz, né, que contrário aos espelhos planos, né? Espelhos planos, os espelhos esféricos, eles vão formar imagens de tamanhos diferentes do tamanho do objeto. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente consegue visualizar um objeto que tem um determinado tamanho, o objeto O, e aqui seria a sua imagem. Perceba que a imagem ela é menor, né? É uma imagem gerada menor do que, por exemplo, se fosse um espelho plano, a imagem é do mesmo tamanho, né? Então, tamanho vou chamar isso aqui de um tamanho D, aqui vai ser um tamanho D', né? Então, esse D é diferente de D', é uma imagem menor, né? Então, assim, o espelho convexo forma imagens sempre menores que o objeto. Já o espelho côncavo forma imagens diferentes de tamanho. E isso vai depender da posição em que o objeto é colocado, né? Então, se você aproximar o objeto próximo ao espelho, essa imagem pode sofrer também alteração. Se um objeto, né, no caso aí, um objeto de altura, colocado a uma distância P do vértice do espelho, que é o caso dessa imagem aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Vamos aqui.
Vamos lá. Então, seja um objeto O colocado em uma distância P no verso espelho. O espelho formará uma imagem de altura I, situada a uma distância P' do vértice. Né? Então, aqui é a distância do objeto para o espelho e a distância da imagem, que é a distância P'. Aí, como foi dito, né, é uma imagem que não é aleatória, né? Ela é influenciada pela distância focal do espelho e pela posição do objeto. Então, ela pode ser determinada exatamente através da equação, né, a equação de Gauss, né? Na verdade, que é a formação, como é que acontece a formação de imagem, né? Os pontos focais, importante ressaltar que o valor de f, P' pode ser positivo ou negativo, se essa imagem for real ou virtual, né? Aqui nós temos o aumento linear, ou seja, o número de vezes em que ela foi ampliada, que pode ser determinado pela razão entre o tamanho da imagem, né, o aumento linear, né, seria exatamente a razão do tamanho da imagem pelo objeto, né, tamanho do objeto. Então, os espelhos planos e esféricos, a maneira que a gente visualiza os raios, né, usando a ideia do feixe de luz, né, nós iremos acompanhar, por exemplo, a forma que os objetos, né, a forma que os raios partem do objeto. Né. Ele emana nessa direção, toca a parte interna, né, côncava, e gera exatamente o cruzamento dos raios de luz nesse ponto, né. Aqui seria o F, seria a distância focal, o R seria o raio de curvatura. Já para um espelho convexo, né, os raios de luz tocam exatamente, né, na superfície externa, só que a formação da imagem é gerada aqui exatamente logo após o prolongamento, né? Logo após o prolongamento, né? Diferente aqui do espelho côncavo, que a reflexão ela acontece na parte interna, ok? Então, nos espelhos convexos teremos imagens sempre virtuais, porque elas formam atrás do espelho, como vimos aqui anteriormente, e elas são direitas, né? Exatamente mostram a mesma imagem, né? Mesma posição original, né? Do objeto original, não é invertida como no espelho plano, e ela é uma imagem menor, tem um tamanho reduzido em relação ao objeto. Já no espelho côncavo podem existir 5 formas diferentes, e isso depende da posição que o objeto é colocado em relação ao centro, foco e o verso do espelho. O primeiro caso é se o objeto está além do centro de curvatura, né? Esse é o primeiro ponto. Aqui é o centro de curvatura, o objeto está a uma distância atrás do centro de curvatura, né? Então, vou ter uma imagem formada real, porque ela vai ser formada na mesma frente, né? Não vai ser formada aqui com prolongamento do raio, por exemplo aqui. Aqui seria, no caso, uma imagem virtual. Ela vai ser invertida, mostra aí a imagem invertida, e ela vai ser menor do que o objeto. O objeto tem um tamanho, a imagem vai ter um tamanho menor. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é se o objeto está sobre o centro de curvatura, né? Se ele está exatamente no centro de curvatura, a imagem formada vai ser real, vai ser invertida e vai ser do mesmo tamanho do objeto. A imagem vai ser do mesmo tamanho do objeto. Se o objeto está entre o centro de curvatura e foco, aqui é o centro de curvatura e foco, a imagem, se você perceber, o objeto é de um tamanho, a imagem vai ser de um tamanho maior. Ok? O quarto caso se o objeto está sobre o foco, não vai ter a imagem, né? Os raios irão refletir paralelamente, né? Ficarão paralelos e não vou conseguir formar uma imagem se o objeto estiver exatamente sobre o foco. E o último caso é se o objeto estiver entre o foco e o vértice. A imagem vai ser do tipo virtual, vai ser direta, e ela vai ser uma imagem maior do que o objeto, né? Aqui é o objeto, e aqui vai ser a imagem. Ok? E para finalizar, nós temos aqui a respeito de lentes, né? Falamos de espelho. A lente é um objeto transparente e ela é limitada por duas superfícies refratoras. Os espelhos são superfícies de reflexão e as lentes são objetivos, são superfícies que se utilizam da lei de refração, que seria quando incide um raio sobre ela
esse raio ele vai sofrer exatamente um desvio, né? Exatamente. Nós temos dois tipos de lente. Nós temos as lentes convergentes e as lentes divergentes. Ok? Uma lente faz com que quando os raios luminosos inicialmente paralelos se aproximam do eixo, ela é chamada de convergência, ou seja, eles vão convergir em um único ponto, né? Você vai incidir os raios luminosos, por exemplo, numa lente convergente, vai ter o que a gente chama de dioptria positiva, e eles irão exatamente focar, né? Convergir em um único ponto, que é o ponto focal. Já uma lente divergente, que tem uma dioptria negativa, os raios irão, exatamente como diz o nome, irão divergir, né? Irão se espalhar. Então aí tem alguns tipos de lente convergente, ela pode ser biconvexa, pode ser plano convexa, côncavo convexa, ok? E as lentes divergentes, ela pode ser bicôncava, plano côncavo e convexo côncavo, né? As imagens produzidas por essas lentes ficam do mesmo lado do objeto, né? As imagens reais ficam do lado oposto, né? As imagens, no caso virtual, ficam do mesmo lado do objeto. Então, as lentes convergentes, elas produzem imagens reais e virtuais. Por exemplo, aqui, se eu coloco ela entre uma imagem, o objeto entre o centro de curvatura e o foco, vai gerar uma imagem invertida maior, né? Invertida maior. Se o objeto estiver logo à frente o foco, vai gerar uma imagem, né? No caso, uma imagem virtual. Essa é a imagem real e aqui seria uma imagem virtual. E em lentes divergentes, eles produzem imagens virtuais. Se eu coloco a imagem aqui, né, o raio vai divergir, ok? E aqui seria o objeto gerado aí, ok? Então aqui tem alguns raios a respeito dessas lentes. Gente, aqui é uma lente convergente, aí tem uma imagem invertida, real e maior. Uma lente como mostra aqui, uma imagem invertida, vai ser maior, né, e vai ser real porque ela forma após a lente. Aqui no caso é real. Na convergente ela vai ser direta, vai ser virtual porque ela forma do mesmo lado da lente, né? Aqui no caso, do mesmo lado, virtual, e vai ser maior, uma imagem maior. E se for divergente, né, ela vai ser uma imagem virtual, né? Aqui o objeto, a imagem vai ser virtual e ela vai ser menor. Ok, pessoal? Pois é isso, o conteúdo a respeito de lentes e espelhos, ok? Para contribuir com o conteúdo ministrado. E na próxima aula vai ser a parte de interferência, ok? Princípio de Runge, falar um pouco do princípio de Runge e os conceitos de interferência. Valeu, pessoal!